Estudo Bíblico Romanos 2, versos 1 a 16. No que se segue, Paulo volta-se aos judeus e aos romanos de vida relativamente moral, mas que tem aplicação a todos nós. Apesar de conhecerem a existência da ira de Deus, esse grupo supõe-se a salvo dessa ira, o que explica a severa advertência do apóstolo no verso 5. Neste contexto, Paulo firma os princípios do julgamento divino que todos os seres humanos terão que enfrentar. Esse julgamento está baseado sobre a verdade, verso 2, e será marcado pela retidão, verso 5, em conformidade com as obras de cada um, verso 6, imparcial em sua natureza, verso 11, e executado por meio de Cristo, verso 16. Esse julgamento divino trará uma agonizante ruína a todos os pecadores, versos 8 e 9. Verso 1, indesculpável. Paulo desmascara aqueles que concordavam com a exposição dele da ira divina sobre o pecado, capítulo 1, versos 18 a 32, mas supunham-se imunes a ela. Pois praticas as próprias coisas que condenas. Naquilo em que se condenam as outras pessoas, na verdade, condenam-se a si mesmos. Verso 3. Verso 3. Tu fazes as mesmas. Pode ser uma referência à maneira que Cristo falou da lei. O homem não é aceito perante Deus por guardar a lei exteriormente, mas pela completa renovação do interior. Mateus 5, 22, 28 e 48, através da habitação do Espírito Santo, Romanos 2, 29. Verso 4. Ou desprezas. Eles se recusam a reconhecer que a bondade de Deus tem por intenção produzir a tristeza por causa do pecado e o abandono do mesmo. Eles desprezam esse propósito da generosidade divina e, assim sendo, mostram o seu desdém pelo próprio Deus. Verso 5. Acumulas contra ti mesmo ira. A presunção religiosa consiste em dureza de coração, visto que uma contínua resistência aos propósitos de Deus, na exibição de sua graça, é a recusa de fazer a vontade de Deus e aumenta o senso de culpa, ao mesmo tempo em que protesta inocência. A ira vai sendo acumulada, apontando para uma punição proporcional no inferno. Versos 6 a 10. A base do julgamento será aquilo que as pessoas tiverem sido ou feito. Verso 6. Paulo não estava negando aqui o que enfatiza em outros lugares, que a salvação é uma dádiva e não uma recompensa. Romanos 5, versos 15 e 17 e 6, verso 23. O julgamento divino está baseado sobre cada aspecto do relacionamento pessoal com Deus. Somente aqueles que recebem a graça é que, de fato, aspiram glória, honra e incorruptibilidade. Verso 7. Há, porém, aqueles que são facciosos, verso 8, e não buscam honrar a Deus. Paulo ensina que, se a salvação vem pela graça divina, o julgamento será de acordo com as obras de cada um. 2 Coríntios 5, 10. Verso 7. Refere-se às obras exigidas como confirmação da fé, não como um meio de salvação. A ênfase está sobre a imparcialidade de Deus nas suas relações com o judeu e o gentio. Ato 10, versos 34 e 35 e Romanos 9, 14. Verso 11. Uma correta posição diante de Deus não tem base em motivos étnicos e nem qualquer distinção autogerada entre a humanidade. Romanos 9, versos 6 a 13, Gálatas 6, 15. Verso 12. Todos os que pecaram. Essa categoria inclui todos, conforme fica claro em Romanos 3, 19, 20 e 23. Sem lei, refere-se à lei de Moisés. O princípio evidente aqui
é que o homem é julgado pela luz existente e não pela luz que ele não pode aproveitar nem conhecer. Verso 13. Praticam a lei. Levítico 18:5. O argumento parece ser que um homem seria justificado se pudesse praticar a lei, mas porque ninguém pode guardá-la perfeitamente. Não há justificação por esse meio. Tiago 1, versos 22 a 25. Nota: o papel da lei. Um dos principais temas da Epístola aos Romanos, capítulo 3, versos 27 a 31, 4, versos 13 a 15, 5, versos 13 a 15, 6, versos 14 e 15, 7, versos 1 a 25, 13, versos 8 a 10. Temos aqui a primeira discussão acerca do papel da lei. Paulo mostrou que aquilo que agrada a Deus não é o conhecimento da lei, mas a obediência à vontade revelada de Deus através da lei. Por conseguinte, não há acepção de pessoas. Verso 11. Nota: a justiça do julgamento divino. Primeiro, é verdadeiro. Segundo, é fundado num padrão absoluto e imparcial, sem possibilidade de escape. Verso 3. Terceiro, é aplicado só depois de grande bondade e paciente longanimidade. Verso 4. 4. É sem acepção de pessoas. Atos 10, verso 34, Efésios 6, 9, Colossenses 3, 25, Tiago 2, 9 e 1 Pedro 1, 17. Quinto, vê os segredos dos homens. Verso 16. Verso 16. Por meio de Cristo Jesus. Todo julgamento foi deixado aos cuidados dele. Mateus 7, versos 21 a 23, 25, versos 31 a 33, João 5, 22 e 2 Coríntios 5, 10. Esse julgamento será infalível, penetrando nos pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4, versos 12 e 13. E coisa alguma será ocultada do juiz. Ninguém poderá dizer que é injusto que seres humanos sejam julgados pelo ser divino, visto que o agente do julgamento será o Cristo encarnado, sendo ele mesmo um homem. Meu Evangelho. O Evangelho pregado por Paulo, nesse Evangelho, as más novas do julgamento antecedem as boas novas da graça divina. Versos 17 a 29. Trata-se das responsabilidades que uma posição privilegiada requer. Aqui, Paulo descreve vividamente as oportunidades dos judeus e destaca como, mesmo as tendo, muitos não levam uma vida de obediência e comunhão com Deus. Verso 18. Excelentes. Vem do grego diaferonta, que significa distinguir. Pode ter o sentido de reconhecer distinções morais ou as coisas que sobressaem no seu valor eterno. Conferir Filipenses 1:10. Verso 20. Forma da sabedoria. Dar expressão prática à sabedoria. Estes versos trazem uma descrição daquilo que o verdadeiro mestre espiritual deve ser. Primeiro, um guia. Segundo, uma luz. Terceiro, um que corrige. Quarto, um instrutor. E quinto, a incorporação da verdade e sabedoria. Versos 21 a 23. As responsabilidades que acompanhavam os privilégios não tinham sido cumpridas. Paulo especifica os mandamentos contra o adultério, o sacrilégio e o furto. Êxodo 20, versos 4 e 5, 14 e 15. Verso 22. Roubas os templos? Possivelmente Paulo tem em mente um incidente como aquele que ocorreu em 19 depois de Cristo. 4 judeus, chefiados por um que se designou como mestre na fé judaica para os gentios,
persuadiram uma nobre senhora a fazer uma grande contribuição para o templo de Jerusalém. Eles, porém, ficaram com tal oferta para uso próprio. Quando isso se tornou conhecido, Tibério mandou embora todos os judeus de Roma. Verso 25. O argumento de Paulo nesse segundo capítulo chega agora ao seu clímax. A circuncisão sozinha não tem valor. Havia judeus que pensavam que um judeu circuncidado não podia ser condenado ao inferno. A condenação resulta do fracasso de obedecer à revelação de qualquer tipo. Os judeus tinham transgredido a lei mosaica, esvaziando a circuncisão do seu real significado. Paulo reconheceu os privilégios dos judeus, capítulo 9, versos 4 e 5, e da circuncisão em particular, capítulo 3, versos 1 e 2, capítulo 4, verso 11. Mas a circuncisão física era símbolo da santificação e da renovação da vida, Deuteronômio 30, verso 6. A realidade, e não apenas o sinal, é a questão vital e pode ser possuída à parte do judaísmo, versos 26 e 27. Verso 29. Judeu vem de Judá, que significa louvado ou objeto de louvor, que só tem valor quando vem de Deus. Esta passagem é uma advertência solene contra os perigos da presunção, confiança na justiça própria e contra o formalismo, que confia no batismo ou na ceia como garantia em si mesmos da salvação daqueles que os recebem.